Graça e paz aos seminaristas do nosso polo IBBC. Nós vamos para mais um vídeo aula. Paramos o vídeo anterior na página 78, retomamos na página 79, prosseguindo o encerramento do mesmo tópico. Não se pode evitar a conclusão de que este anjo misterioso não é outro senão o Filho de Deus, o Messias, o libertador de Israel e o que seria o Salvador do mundo. Portanto, o anjo do Senhor é realmente um ser incriado. Terceiro tópico, arcanjo. Terceiro tópico 2. Arcanjo, arcângelos, significa, aqui no grego, significa o primeiro entre os anjos ou anjo principal, conforme mencionado em Judas 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Designa algum poder altíssimo angelical, uma patente acima dos anjos, dotado de autoridade sobre larga área celestial ou terrena. O livro de Enoque, considerado apócrifo, dá os nomes de 7 arcanjos a saber: Uriel, Rafael, Saracael, Miguel, Gabriel e Remiel. Mas a Bíblia fala tão somente de um arcanjo Miguel. Segundo o que é dito ali, a cada um deles, Deus entregou uma província sobre a qual reina. A província de Miguel seria autoridade sobre melhor porção da humanidade sobre o caos. Os escritos judaicos fazem assim dele protetor de Israel como nação. Talvez antes de sua queda, Lúcifer, o resplandecente, fosse também um arcanjo, igual a Miguel, dito lá em Ezequiel 28:1. Mas por causa do seu pecado teve seu título cassado por Deus. Agora apenas é tratado como tu eras. O nome Miguel é igual à pergunta: quem é como Deus? O arcanjo Gabriel. Gabriel em hebraico quer dizer homem de Deus. Gabriel é um anjo de alta categoria, mas não é chamado arcanjo nas Sagradas Escrituras. Seu nome Gabriel é visto como embaixador de Deus, em razão das suas aparições na terra terem caráter especial de um embaixador. O escritor Flávio Joséfo, em Antiguidades Judaicas, do 1º século depois de Cristo, nos informa que o povo judeu estava bem familiarizado com o anjo Gabriel. Segundo a tradição judaica, Gabriel era guardião do tesouro sagrado. Gabriel é também, fundamentalmente, o mensageiro da misericórdia e da promessa divina, e também mensageiro de paz e de restauração. Gabriel aparece de maneira bem nítida 4 vezes nas Escrituras. Gabriel é visto como embaixador de Deus em razão das suas aparições na terra terem o caráter especial de um embaixador, conforme os exemplos. Exemplo A: trouxe a Daniel uma embaixada divina sobre o futuro de Israel por 2 vezes. B: avisou a Zacarias o nascimento de João Batista e também deu instruções para serem seguidas por sua esposa. C: trouxe ao mundo, através de Maria, a notícia prometedora do nascimento de Jesus Cristo. Encerramos a página 79. Na página 80, anjos eleitos, conforme 1 Timóteo 5:21. Anjos eleitos são provavelmente aqueles que permanecem fiéis a Deus durante a rebelião de Satanás. Anjos das nações, Daniel 10, do 13 ao 20. Parece ensinar que cada nação tem seu anjo protetor, o qual se interessa pelo bem-estar dessa nação. Era tempo de os judeus regressarem do cativeiro, e Daniel se dedicou a orar e a jejuar pela sua vida. Depois de 3 semanas, um anjo apareceu-lhe e deu como razão a demora o fato de que o príncipe, o anjo da Pérsia, havia se oposto ao retorno dos judeus. A razão talvez fosse por não desejar perder a influência deles na Pérsia. O anjo
lhe disse que a sua petição para o regresso dos judeus não tinha apoio, a não ser o de Miguel, o príncipe da nação hebraica. O príncipe dos gregos também não estava inclinado a favorecer a volta dos judeus. A palavra do Novo Testamento, principados, pode referir-se a esses príncipes angélicos das nações. É o termo usado tanto para os anjos bons como para os anjos maus. Querubins. Querubim, plural de querube, Gênesis 3, 24. As interpretações a respeito desses seres celestiais variam bastante. O Dr. A.H. Strong defende a interpretação que são apenas figuras temporárias artificiais que não têm vida ou existência pessoal. Ele tenta provar essa ideia afirmando que essas designações específicas não se encontram encaixadas aos anjos em nenhuma passagem da Escritura. Já o Dr. Smith, do Dicionário Bíblico, e do Dr. Alford defendem a interpretação que são apenas símbolos dos atributos de Deus. Em tempo, o Dr. Alford manifesta essa opinião em seu livro instituído Testamento Grego. Outros, porém, opinam que são anjos das mais elevadas posições, e isso, de fato, se combina com o argumento e pensamento das Escrituras. O vocábulo querubim singular, ou querubins plural, acha-se pela primeira vez na passagem de Gênesis 3:24. A palavra tem sua raiz no verbo querube, que significa guardar, cobrir e celestial. Estes seres aparecem pela primeira vez junto ao portão oriental do Jardim do Éden, depois que o homem foi expulso, e sua função, segundo está registrada ali, é proteger para que o homem não retorne poluindo a santa presença de Deus. Aparecem novamente coprotetores, embora em figuras de outro, sobre a Arca da Aliança. Ezequiel, profeta do cativeiro babilônico, refere-se a estes seres, chamando-os pelo seu título 19 vezes. A verdade relacionada com eles descende dessas passagens. João, no Apocalipse, identifica-os como sendo criaturas viventes, sendo que ali se torna mais expresso o sentido do argumento. Eles são descritos com o rosto de leão, boi, homem e águia. Encerramos a página 80, página 81. Leão, força e realeza. Boi, servo pronto para servir. Homem, inteligência, a coroa da criação. E águia, representa a rapidez e sua divindade. Como adoradores, estão relacionados à adoração. Deus no meio dos querubins. O lugar mais sagrado do culto divino do Velho Testamento estava na presença dos querubins. 2 querubins de ouro, querubins bordados. Deus montou num querubim, faziam parte da decoração do Templo de Salomão. O trono carruagem de Deus torna-se móvel. Todos esses exemplos, eles estão acompanhados de um verso bíblico que o aluno precisa pesquisar na Bíblia. Pela descrição dada no Antigo Testamento, há considerável dúvida quanto a respeito da aparência como da natureza essencial dos querubins. São geralmente representados como criaturas dotadas de asas, mas também com pés e mãos. Na visão de Ezequiel sobre Jerusalém restaurada, as semelhanças esculpidas dos querubins tinham 2 rostos, um de homem e outro de leão novo, enquanto que aquelas semelhanças vistas em sua visão sobre a glória divina, cada um dos querubins tinham 4 rostos e 4 asas. Até que ponto eram reputados possuidores de qualidades morais e éticas são desconhecidos, mas invariavelmente aparecem associados com Deus e lhes eram atribuídas uma elevada e sublime posição.
As descobertas arqueológicas na Palestina têm trazido à luz algumas antigas representações de querubins. Em Samaria, certos painéis de marfim apresentam uma figura composta de rosto humano, corpo animal, quadrúpede e duas asas elevadas e notáveis. Escavações efetuadas na antiga cidade fenícia de Jebel, em grego Biblos, tem revelado uma representação esculpida de dois querubins a sustentar o trono de Irã, rei de Jebal, que reinou cerca de 1.200 anos antes de Cristo. A palavra querubim não ocorre no grego secular, é trasladação do hebraico ou aramaico. Daí a verdade da determinação no plural. Entre os profetas, somente Ezequiel mencionava a palavra. Os serafins, a única menção a esses seres celestiais nas Escrituras fica no livro de Isaías, em sua primeira visão. Os serafins aparecem associados com os querubins na tarefa de resgatar o trono divino. Os seres celestiais vistos por Isaías tinham forma humana, ainda que dispusessem de 6 asas. Com um par cobria o rosto, com o outro par cobria os pés, e com o outro par restante voavam. Na visão, estavam postados acima do trono de Deus e parecem ser líderes na adoração ao Senhor. Uma dessas criaturas entoava um refrão que o profeta Isaías registrou nas palavras: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Tão vigorosa era essa ação de adoração que o limiar do templo divino se abalava e o lugar santo ficava cheio de fumaça. O profeta ficou em alta humilhação perante Deus e confessou a iniquidade. Nós estamos agora já na página 82. Então, um dos serafins voou até ele com uma brasa viva tirada do altar. E num ato de purificação anunciou a Isaías que o seu pecado havia sido perdoado e que a sua culpa havia sido removida. Pelo que é dito, parece que para Isaías os serafins constituíram uma ordem de seres angélicos responsáveis por certas funções de vigilância e adoração. Entretanto, parecem ter sido criaturas morais distintas e não apenas projeções da imaginação ou personificação de animais. Suas qualidades morais eram empregadas exclusivamente no serviço de Deus e sua posição era tal que possuíam o privilégio de exercer um ministério expiatório ao mesmo tempo em que exalava o caráter moral ético de Deus. A origem exata e o significado do termo hebraico é algo incerto. Alguns escritores judeus têm procurado derivar o vocábulo de uma raiz cognata, saraf, queimar, sustentando que os serafins eram anjos brilhantes. Aliás, aqui o texto é rebrilhantes. Todavia, a raiz significa consumir ou refletir. Dessa maneira, tornando os serafins agentes de purificação pelo fogo, conforme o indicado por Isaías. A investigação arqueológica de um túmulo da 12ª dinastia em Beni Hasan revelou 2 alados conhecidos em egípcio demótico pelo nome de Seref, resguardando um sepulcro. Foi descoberto em Tal Alaf um artefato vindo da Mesopotâmia representando um seraf com 6 asas. Tal criatura tinha um corpo humano, em contraste com a combinação águia-leão do Egito, com 4 asas distribuídas abaixo da cintura e as 2 restantes entre os ombros. O artefato foi datado como pertencente a cerca de 1000 anos antes de Cristo. Cerramos a página 82. Na página 83, nós entramos na lição 4, o caráter dos anjos. São obedientes,
Eles cumprem os encargos sem questionar ou vacilar. Os anjos desobedientes foram reservados na escuridão para o juízo final. São reverentes, têm respeito pelas coisas sagradas ou ainda veneração. São sábios. A inteligência dos anjos excede a dos homens nessa vida. Os anjos não sabem dos pensamentos dos homens. Os seus conhecimentos dos mistérios da graça são limitados. São mansos, não abrigam ressentimentos pessoais, nem injuriam seus opositores. São poderosos, são magnificentes em poder. São santos, sendo separados por Deus e para Deus, são os santos anjos. São agentes de Deus, são mencionados como os executores dos pronunciamentos de Deus, e são mensageiros de Deus. Anjos significam literalmente mensageiros. Por meio dos anjos, Deus envia anunciação, advertência, encorajamento e revelação. São servos de Deus, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos são enviados para sustentar, para preservar, para resguardar, para interceder. Eles não aceitam adoração. As promessas de ajuda por parte dos anjos são suficientemente numerosas e claras para promoverem uma fonte de ânimo para todos os cristãos. Encerramos a página 83. Na 84, os anjos maus, espíritos imundos ou maus. Os espíritos maus eram e foram criados perfeitos e sem pecado, como o homem dotado de livre-arbítrio. O rebelde querubim induziu-os a lhe seguir no seu intento perverso. Eles foram lançados fora do céu. O pecado no qual eles e seu chefe caíram foi orgulho. Segundo as Escrituras, os anjos maus passaram boa parte do seu tempo nas áreas ou cosmos. Afirma Paulo que a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais e toda a força do inimigo. Eles vivem enganando os homens por meio do pecado exercem grande poder sobre ele. É exatamente desses espíritos imundos que o Deus desse século cegou o entendimento para que lhes não resplandeçam a luz do Evangelho. Esse poder, não obstante, está aniquilado para aqueles que são fiéis a Cristo pela redenção que ele consumou na cruz. As portas do inferno, no plural, os espíritos imundos, eles usam o temperamento do homem, os 5 órgãos do sentido, ministram 4 controles no ser humano. Primeiro controle, feitos pelos espíritos maus, operando de forma oculta. Encerramos a 84. Segundo controle, assegurando as enfermidades, cansaço, fadiga, desânimo e fraqueza nas células e nos ossos. Terceiro controle, na alma, segurando caprichos carnais, falsos sentimentos, ciúmes, paixões, maldade e tudo o que o espírito humano em nosso interior rejeita. Quarto controle, no espírito humano. Esse atributo é quem corrige os atos da lama. Os espíritos maus cegam o entendimento. Porém, com tudo isso, o homem não está enganando. Veja o que diz Gênesis 3:22. Eles ainda se apresentam nas sessões espíritas como guias de luz. No candomblé, como orixás, Exu, como espírito dos mortos, assumem o controle da alma, no caso de possessão ou manifestação que a alma cede à personalidade humana. Os espíritos tomam a falange das pessoas diretamente. A palavra de Deus diz, seja, porém, a tua palavra se ensina ou não, o que passar disso vem de procedência maligna.
Nós encerramos na página 85, damos prosseguimento no próximo vídeo aula, na página de número 86, com o tema da aula 5, os destinos finais dos anjos. Tá? Boa aula, façam as recapitulações, Deus abençoe.